Glória a Deus, irmãos. Eu creio que a bondade e o amor de Deus, Ele já tem invadido os nossos corações, amém? Amém, que coisa boa, que culto abençoado nessa noite. E eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, compartilhar a palavra, mas eu quero, assim, muito rapidamente, se tem alguém que está nos visitando nessa noite, dá um tchauzinho assim, só para a gente identificar, que Deus abençoe, lá atrás, aqui também, lá atrás, aqui. Olha, você que é membro da igreja, está próximo a esses irmãos, cumprimente esses irmãos, dê boas-vindas a ele, que bênção, meus irmãos. Lá na galeria tem alguém que está nos visitando nessa noite? Amém, que Deus abençoe também, meus irmãos, que alegria recebê-los aqui. E eu quero convidar a todos a abrir a boa palavra do Senhor em Atos, no seu capítulo 23. Atos 23, verso 11, leremos um verso apenas. Atos 23, verso 11. Amém? Diz assim, é um verso apenas, diz assim a boa palavra do Senhor. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, vamos dizer isso juntos? Coragem. Pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado porque esse culto já tem falado aos nossos corações, o Teu Espírito tem falado aos nossos corações aqui. E agora, diante da Tua palavra, nós pedimos que ela encontre em cada coração, em cada vida aqui um terreno fértil, e que ela germine, que ela frutifique. Obrigado, ó Pai. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, todos nós aqui, em algum momento da nossa jornada, ou já precisamos, ou estamos precisando, ou talvez ainda viremos a precisar de encorajamento. Você já andou desanimado por alguma coisa? Você talvez esteja enfrentando situações que te desanimem. Todos nós precisamos de encorajamento em nossas vidas, seja para coisas simples, coisas do cotidiano, tarefas comuns que às vezes nós não estamos dando conta e a gente se sente meio desencorajado, ou talvez para grandes lutas que temos enfrentado em nossas vidas e que nos colocam para baixo e que muitas vezes nos desanimam, lutas que pesam. Mesmo nós, servindo fielmente ao Senhor, estamos sujeitos a algum momento das nossas vidas estarmos desanimados. E, irmãos, eu lembrei, enquanto eu pensava nessa palavra aqui, eu lembrei de quando eu cursei a faculdade de Direito. E olha, pensa numa época desanimada da minha vida. Foi uma época meio desanimada, foi difícil concluir aquele curso. Eu morava aqui em Irajá, aqui perto, estudava no centro da cidade. Estudava à noite porque trabalhava de dia. Então, todo dia, não tinha esse negócio de online não. Naquela época não tinha esse negócio de online ainda não. Era todo dia aula. Tinha aula sábado. Vê se pode um negócio desse, sábado de manhã ter aula. Era uma coisa meio sofrida. E eu andei uma época muito desencorajado, pensando assim, vou trancar esse negócio aqui, não está dando certo não. Mas graças a Deus eu tenho um amigo que morava perto da nossa casa ali, da casa dos meus pais, e ele estava mais animado do que eu. Ele cursava também, mas ele tinha ali um ânimo maior. E aí ele, com um coração muito bom, ele saía de casa, passava lá em casa para me chamar. Assim, vamos para a aula, mas fomos. E graças a Deus e a ajuda também daquela pessoa, que foi uma bênção, nós concluímos o curso. E essa faculdade foi uma bênção depois para mim, na minha carreira. Foi algo importante, mas que num dado momento de falta de coragem, num dado momento de desânimo, eu estava pensando em trancar aquilo. E talvez nessa noite você esteja, diante desse exemplo, você esteja lembrando de coisas que você se desencorajou ou foi desencorajado pela vida, pela falta de tempo, pela falta de dinheiro, por outras questões, e teve que parar, desanimou. Mas, irmãos, esse é um exemplo muito simples. Esse é um exemplo do cotidiano, mas há algumas vezes exemplos que são mais complexos.
Há desânimos que são piores nas nossas vidas. Há desânimos que nos levam a grandes lutas. São frutos de grandes lutas. Passamos momentos difíceis na nossa casa, passamos momentos difíceis em relacionamentos, e aí essas situações parecem que vão minando, e nós pensamos em desistir de coisas que não deveríamos desistir, de coisas complexas, de coisas valorosas, que nós deveríamos estar prezando por cada uma delas. Eu penso que muitos desistem de relacionamentos, muitos desistem de investir, de abrir mão, de caminhar um pouco mais em um relacionamento. Muitos desistem na sua caminhada de crescimento emocional, na sua caminhada de crescimento espiritual, porque a coisa nem sempre é fácil. Começam a vir lutas, e já foi dito isso aqui hoje, que nós devemos ter bom ânimo. As lutas fazem parte da nossa vida. Alguns não têm disposição nem mesmo para enfrentar esses processos, param, se afastam, saem. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite pensando em desistir de algo, até mesmo pensando de desistir de caminhar com Cristo. Talvez você esteja ao alcance dessa transmissão pensando isso. Não tem mais propósito de caminhar com Cristo, porque as lutas são tantas. Meu irmão, como está o teu coração hoje? Como você chegou aqui nessa noite, como você que está ao alcance dessa pregação, como está o teu coração hoje? Um coração animado, firme, fortalecido, encorajado em meio às lutas? Ou talvez alguém já desanimado, pensando em abrir mão de algo, pensando em desistir de algo? Irmãos, coragem em meio às lutas. Que nessa noite o Senhor nos encoraje. Que nessa noite Ele possa nos ajudar e nos direcionar a nós enfrentarmos desafios, a nós vencermos em Deus, fortalecidos em Deus, entendendo alguns pressupostos desse fortalecimento divino para as nossas vidas. Coragem em meio às lutas. Esse é o tema dessa palavra nessa noite. E no texto que nós lemos aqui, nós vemos o apóstolo Paulo. Ele tem aqui um momento que é a quinta de um total de 6 visões que o apóstolo Paulo tem aqui na narrativa, que estão registradas na narrativa de Atos. 6 momentos que são intervenções animadoras do Senhor, podemos dizer assim. São injeções de ânimo, são tempos onde o Senhor ele se coloca para encorajar, para fortalecer, para direcionar Paulo. Paulo, o grande apóstolo, que mesmo sendo tão grande em termos de ações, de escrita, de produção, de evangelista que foi, o grande missionário, enfrentou um momento de desencorajamento. E a coisa parece que foi tão séria, que o texto nos diz que o próprio Senhor se coloca aqui para encorajá-lo, porque ainda tinha algo mais. Paulo, nesse momento aqui do texto, ele já havia empreendido as suas grandes viagens missionárias. Ele já tinha viajado, já tinha plantado igreja, ele já estava escrevendo cartas, mas após retornar, então, a Jerusalém, ele é preso, ele é acusado injustamente de profanar o templo. Ele começa com uma acusação que é injusta sobre ele, e isso pesa. Como é que você se porta quando alguém te acusa injustamente de algo? Como é que nós nos sentimos quando não temos como rebater, muitas vezes, questões que jogam sobre nós? Paulo é preso, Paulo foi quase linchado, Paulo ele tem que defender-se, e na defesa de Paulo parece que embola mais o negócio, porque o povo fica revoltado. E a revolta com Paulo é tão grande que ele é levado, então, ao Sinédrio. O Sinédrio ele era uma espécie de tribunal. Ali onde eram julgadas as questões religiosas, as questões civis, as questões até mesmo criminais. Paulo agora está sob a custódia de Roma. Ele se torna alguém que está sob a tutela do Estado. Ele é levado, então, àquele local. Mas ali tem uma grande desavença, ali tem um grande desentendimento coletivo. Duas facções, os fariseus e os saduceus, começam
a contradizer-se um dos outros, a brigar um com o outro por causa do testemunho de Paulo, do que Paulo havia declarado. E isso é tão grande que no verso 10, o verso anterior que nós lemos, diz assim: como a discussão ficava cada vez mais intensa. Olha só, a discussão começou a ficar forte. Como ela começou a ficar cada vez mais intensa, o comandante, que era o militar que tinha a prerrogativa de zelar pela vida de Paulo, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, olha como é que a vida de Paulo estava em risco diante daquela discussão, a briga de um lado, briga do outro. O comandante, então, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Paulo ele tem que ser preso, tem que botar ele na cadeia como uma tentativa de preservar a sua vida. Era melhor, porque o negócio ali não ia acabar bem. E aí é interessante que nós percebemos que essa foi uma solução temporária. Por que temporária? Porque nos versos seguintes está havendo uma conspiração. Há pessoas que estão dispostas a entrar ali e acabar com a vida de Paulo, mesmo ele estando preso. Então aquilo ali resolve no momento. Paulo agora está no cárcere. Paulo está sozinho, Paulo está injustiçado, Paulo tem o seu futuro incerto. Só isso eu penso que já seria motivo para haver um desencorajamento na vida dele. Mas é interessante que, textualmente, nós observamos que esse versículo aqui, que nós lemos, ele marca uma mudança no ministério de Paulo. Paulo, que antes era o missionário que pregava livremente, que viajava, que empreendia as suas viagens, agora ele vai entrar numa nova fase, ele vai passar a ser um prisioneiro. Ele vai ser um missionário prisioneiro dentro de um propósito divino. Então, olhando aqui, nós percebemos que é necessário que o Senhor encoraje Paulo. Paulo não poderia, ou melhor, o Senhor não queria que Paulo desanimasse, havia algo mais ainda para Paulo fazer. E aí, então, esse encorajamento, ele é muito importante para Paulo. E no texto que lemos aqui, nós vemos 3 elementos divinos que identificam esse encorajamento do Senhor sobre Paulo. São 3 esses elementos. O primeiro, ânimo. O segundo, elogio. E o terceiro, propósito. Esses são os 3 pontos da pregação nessa noite. Ânimo divino, elogio divino e propósito divino. Ânimo, elogio e propósito. Nesses 3 pontos nós seremos, eu creio, hoje, encorajados pelo Senhor. O Senhor há de renovar o nosso ânimo, o Senhor há de nos fazer lembrar algumas coisas para nos animar, e o Senhor vai nos mostrar que nós temos um propósito ainda a cumprir, e tudo isso está aqui nesse verso. O primeiro ponto diz assim, o verso que nós lemos: o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse... O que ele disse? Qual é a palavra mais forte dessa frase que nós lemos? Coragem. Nossos olhos saltam. Gente, imagina você ouvir isso, coragem. Só que esse olhar para a palavra coragem, ele pode soar um pouco superficial se eu deixar de lado o que veio antes. Se eu deixar de lado a primeira informação, que talvez seja o ponto crucial para entender o ânimo que vem do Senhor, o ânimo divino. Nós podemos identificar que esse ânimo divino não vai se tratar apenas de uma palavra, não vai se tratar apenas de um ordenamento, de uma atitude positiva, de uma ordem do Senhor que diz assim, olha, vai lá, coragem. Não, é algo que vai muito além. Eu preciso identificar algo aqui nesse texto, que tem a ver com a presença do Senhor. O texto diz, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem. Irmãos, a presença do Senhor nos encoraja. Irmãos, a presença do Senhor nos encoraja. Não é apenas uma palavra, não é apenas alguém que diz assim, vai, e há pessoas que nos encorajam dizendo assim, vai lá, vai estudar, vai fazer tal coisa, insiste, e investe, tá bom, isso é bom, mas essas pessoas não vão estar conosco,
elas vão trazer uma palavra, só que o encorajamento do Senhor é o encorajamento perfeito, porque não é simplesmente um encorajamento de uma palavra boa, de uma palavra de ordem, de uma palavra de ânimo, mas é um encorajamento que é baseado na sua presença ao nosso lado. É a companhia de Deus. Deus nos acompanha, Deus se coloca ao nosso lado. Com o Senhor, o encorajamento é diferente. Não é o mesmo encorajamento daquele meu amigo que falou assim, vamos. Ele até veio comigo, mas ele é um encorajamento melhor. Eu me lembro aqui de Moisés, e essa passagem foi citada pela manhã, pastor João. Moisés, no episódio lá do bezerro de ouro. O povo havia entristecido o Senhor de uma tal forma, em um momento de rebeldia, que o Senhor, ele fala assim, olha, eu não vou mais com vocês, eu vou enviar um anjo. E como nós vimos isso, até pela manhã, o anjo era algo muito bom, seria algo muito bom já ter o anjo, mas melhor é a presença do Senhor. E aí Moisés, ele diz no Êxodo 33, verso 15, se a tua presença não vai comigo, olha só, Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Isso porque Moisés sabia que a presença do Senhor, junto com ele, seria o encorajamento e a direção necessária para a caminhada. Irmãos, a presença do Senhor está conosco. E quanto a nós hoje, então? Hoje, nós, quando entregamos a vida a Jesus, nós não estamos mais sós. Nós não caminhamos mais sozinhos, e eu não me refiro apenas a ter alguém ao lado, a ter uma família, sim, nós somos inseridos em uma grande família, mas nós temos agora um encorajamento e uma companhia melhor. Nós temos uma companhia daquele que diz assim, ó, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O Senhor está conosco e o Senhor está em nós, através da presença permanente do seu Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus. Irmãos, imagine alguém atravessando uma grande corda bamba entre dois penhascos. Eu não sei se você teria coragem, eu tenho dificuldade com a altura, eu preciso reconhecer isso aqui. Mas imagine alguém que está ali enfrentando essa grande luta, um abismo, e a pessoa está ali se equilibrando e dando um passo, dando o outro. Ela vai sentir o quê? Medo, ela vai sentir insegurança, o vento virá, talvez a corda balance, talvez o coração comece a ficar acelerado. Muitas vezes a mente começa a fraquejar, a própria mente começa a dizer, olha, não vai dar errado, vai dar errado, e aí a pessoa começa, ela já está num ponto que não tem mais o que fazer, porque ela talvez já tenha começado a coisas que nós começamos, e nos colocamos em situações que não dá nem para voltar atrás. Essa pessoa estaria se arriscando, ela poderia estar desencorajada por tantos fatores, mas imagine agora que o Senhor está com ela, dizendo, olha só, filho, não temas porque eu estou contigo, olha só, meu filho, confia, dá um passinho de cada vez, confia que eu te pego pela mão, e mesmo que a corda balance, mesmo que o vento seja forte, mesmo que haja tempestade, qualquer coisa que leve aquela pessoa a pensar em desistir, ou até mesmo que a pessoa caia, o Senhor é aquele que levanta. O Senhor é aquele que nos levanta, é aquele que nos ergue, é aquele que nos pega pela mão, é aquele que nos encoraja a continuar a caminhada. Irmãos, o ânimo divino que precisamos nasce da certeza de que nós não estamos sós. O ânimo divino que precisamos nasce na certeza de que Deus está conosco a cada passo. Deus está contigo a cada passo. Você que entrega-se a Jesus, saiba que Ele está carregando você, Ele está com você, e nessa noite Ele está te encorajando. O ânimo divino. Mas o segundo elemento divino que eu encontro aqui é o elogio divino. Como assim, elogio? O texto que nós lemos diz assim, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim como você, Paulo, deu testemunho,
É interessante olhar aqui que o Senhor está reconhecendo e elogiando o ministério de Paulo. Ele está olhando para Paulo e está dizendo assim, olha, eu sei o que você fez, eu vi o que você fez, assim como você testemunhou, ainda tinha um propósito para Paulo, mas o Senhor começa elogiando Paulo ali, olha, irmãos, nada do que nós fazemos está oculto aos olhos de Deus, Ele sabe de todas as coisas. Às vezes nós estamos preocupados, querendo visibilidade, que bobeirada nossa. O Senhor, Ele está vendo todas as coisas das nossas vidas, Ele está atento, Ele sabe daquilo que acontece conosco, Ele sabe das coisas que fazemos, Ele sabe das coisas boas que acontecem nas nossas vidas. E aqui então, Ele que sabe de tudo, está trazendo à memória de Paulo o seu ministério já anterior, através de um elogio. E muitas vezes nós precisamos, em meio às crises, quando estamos cercados de desesperança, desencorajados, tristes, desanimados, nós temos que largar esses pensamentos e lembrar daquilo que nos traz esperança. Lembrar de momentos que o Senhor já agiu em nossas vidas, porque se que o acaso foi favorável, eu começo a acreditar no acaso e esqueço que na verdade foi providência divina, eu começo a acreditar na sorte e esqueço que na verdade foi o agir de Deus, foi a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Irmãos, coragem. Começamos a achar que não temos valor para Deus, começamos a achar que a nossa vida é algo tão pequeno que o Senhor não está nem aí dando atenção, mas Jesus aqui ele está elogiando Paulo como forma de encorajamento, dizendo, eu estou atento ao seu testemunho, eu estou atento ao que você fez, lembra disso, eu sei o que você já passou para chegar até aqui, eu sei as suas lutas que você passou para chegar até aqui, eu conheço a tua história, e nessa noite o Senhor ele conhece a minha e a tua história, Ele sabe de tudo que nós precisamos, Ele está trazendo à nossa memória focos de elementos positivos, mostrando que assim como Ele já agiu nas nossas vidas, assim como nós já desenvolvemos algo pela graça de Deus, Ele continua cuidando de nós. Irmãos, há momentos que precisamos ser encorajados pelas lembranças do passado. Não devemos ficar apenas focados nos problemas do hoje, naquilo que é momentâneo, nas dificuldades de hoje, mas eu preciso lembrar do que já foi vencido em Deus. Às vezes a gente foca tanto no hoje, acha que vai tudo acabar, mas pensa se na tua vida não há algo ou situações que você já quase se deu por vencido e o Senhor foi lá e botou a mão, e a coisa mudou. Às vezes você não tem nem como explicar, mas foi a boa mão do Senhor, a providência divina, o agir de Deus, o milagre do Senhor. Eu lembro também do personagem Davi, que veio a ser o grande rei de Israel, mas que quando ainda era um pastor de ovelhas e tem a oportunidade de enfrentar Golias, e talvez mais alguns outros gigantes, ele lembra das vitórias. Ele lembra das vitórias que ele já tinha tido, daquilo que ele já havia vencido. E lá em 1 Samuel 17, o primeiro livro de Samuel 17, do 34 ao 36, diz assim no verso 36, o teu servo, Davi, feriu o leão e o urso. Olha só, ele está diante de um guerreiro grande, alguém muito mais experiente, muito maior, alguém que humanamente falando, poria Davi para correr, mas ele está falando, olha, o teu servo feriu o leão e o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois afrontou o exército do Deus vivo. Assim como as vitórias passadas de Davi, naquele momento ali, contra aquelas feras, aquelas vitórias o estavam encorajando a enfrentar aquele gigante desafiador, o apóstolo Paulo, aqui no nosso texto base, ele está sendo elogiado, lembrado de que o seu bom testemunho, de que o tempo que ele passou evangelizando, tudo aquilo que ele havia feito em Jerusalém, que o Senhor tinha prestado atenção naquilo, ele está sendo lembrado disso tudo, para que ele tivesse uma perspectiva corajosa sobre o que estaria à sua frente. Porque o futuro de Paulo, a partir de agora, ele é um futuro complexo.
O encorajamento divino chega num momento tão delicado aqui do ministério de Paulo, que Paulo ele precisa lembrar, olha só, lembra do que você já passou, porque o teu futuro ainda não está fácil não. Irmãos, há algo na sua vida, há algo em nossas vidas que nós possamos trazer à memória? Algo positivo, algo do agir de Deus para nós, algo onde nós identificamos a boa mão do Senhor sobre nós, uma vitória que foi o Senhor que nos deu, algo que nos encoraje em meio às lutas de hoje. Pois nessa noite o Senhor quer trazer isso à memória de cada um de nós, dizendo assim: coragem, eu sei que você já viveu, eu sei das tuas lutas, mas eu sei das tuas vitórias, lembra delas. Mas o terceiro ponto, então, o terceiro encorajamento aqui, o primeiro foi o ânimo divino, que fala da presença do Senhor conosco, não é apenas um ânimo de palavra. O segundo, o elogio divino, que nos lembra do agir de Deus nas nossas vidas. Mas esse terceiro elemento divino aqui presente no texto, está no propósito divino. A palavra diz assim, a terceira parte do verso: é necessário que você testemunhe também em Roma. É necessário, assim como Paulo havia testemunhado em Jerusalém, havia ainda um propósito, uma necessidade de que ele fosse a Roma testemunhar. E Deus tinha esse propósito, estava no coração do Senhor a caminhada do apóstolo Paulo, utilizar o apóstolo Paulo como um pregador também ali em Roma, só que ele seria assim como um prisioneiro. O ministério continuava ativo, o ministério evangelístico, missionário de Paulo, está ativo ainda, só que agora, como eu disse, ele não está mais livre, mas ele será um missionário prisioneiro. É fácil falar isso, porque a gente está falando de Paulo. Talvez você pense que é fácil falar dos outros, mas irmãos, eu e você temos que lembrar que nós temos propósito na vida. Nós temos propósitos nas nossas vidas, e o Senhor, Ele nos dá um trabalho a ser feito. O Senhor, Ele nos lembra que temos objetivos maiores do que os nossos, do que a nossa própria vontade, do que aquilo que eu acho que é importante para mim. O Senhor, Ele nos coloca em um caminho de coisas, de questões, de situações que ainda devem ser conquistadas nele, por Ele, para Ele. Mas para que eu cumpra então esses propósitos, os propósitos do Senhor, eu preciso estar no centro da sua vontade. Essa é a chave para nós hoje. Entender que os propósitos do Senhor, eles se encontram conosco quando eu caminho na sua vontade. A vontade que é boa, perfeita e agradável. Se eu estiver buscando somente a minha vontade, a tendência da frustração, do desânimo, do desencorajamento é muito grande. Sabe por quê? Porque nós podemos nós podemos caminhar distante da vontade de Deus, e isso gera, então, desencorajamento. À medida que eu me afasto do Senhor, à medida que eu me afasto da sua vontade, eu sou desencorajado. E aí não tem luta que venha que eu possa prevalecer, porque eu fui desencorajado. Irmãos, eu lembro agora da vida de Esther. Esther, a órfã que vem a se tornar a rainha da Pérsia, no reinado de Assuero, que também é chamado de Xerxes I. Nós poderíamos dizer que a trajetória de Esther foi uma trajetória de sucesso. Alguém que começa a história sendo órfã e termina como rainha. Beleza, que bom, amém por isso. Mas, de fato, chega o dia que o povo de Esther, que era o povo judeu, ele está passando por uma grande possibilidade de ser exterminado. Havia uma grande trama contra aquele povo, e Esther, por ser a rainha, ela é aquela, ou talvez a única, que poderia acessar o rei para interceder pelo seu povo. Só que, ainda que ela fizesse isso, nós não estamos na nossa sociedade, mas ainda que ela fizesse isso naquele momento, a sua vida estaria em risco. Entrar na presença do rei sem ser convidado era algo complicado, mesmo sendo a sua esposa. Esther, então, ela temerosa, desanimada, ela tem uma conversa ali com seu tio,
que a lembra do seu propósito. Ele diz assim, Esther 4,14, e quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a esse reino. Esther estava numa posição que ela está sendo lembrada, não é hora de você enfraquecer não, quem sabe não foi para essa dificuldade, para esse tempo de você talvez até arriscar o perder da sua vida, quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aqui, porque o Senhor havia agido, havia providenciado até então. Irmãos, o fato das possibilidades não serem as melhores nas nossas vidas, o fato de nós estarmos talvez vislumbrando um futuro meio complexo, meio duro para nós, não quer dizer que nós estamos distantes do propósito de Deus. É ilusão achar que nós não teremos aflições. Mas o propósito de Deus envolvia para Esther interceder pelo povo, ainda que isso custasse a sua vida. E o propósito de Paulo aqui no texto base também envolvia ser testemunha em Roma, o que seria um tempo duro, o que seria um tempo de prisão, o que seria tempo de estar no cárcere, seria o tempo de humilhação, mas ele compreendeu isso. Ele compreendeu isso, sendo lembrado pelo Senhor do seu propósito e seguiu firmemente até o fim. O Senhor nos lembra que nós temos propósito, para que nós possamos seguir firmes até o fim. Ânimo, elogio e propósito. 3 elementos divinos que nos encorajam em meio às lutas. Essa noite, meus irmãos, você que chegou aqui, você que está ao alcance da transmissão, hoje é uma noite de encorajamento, porque lutas todos nós temos, nós não estamos sós em nossas lutas, você, eu, todos nós aqui, os pastores, ministros, cada um tem a sua luta, mas o Senhor nos lembra que Ele está ao nosso lado, Ele está ao seu lado, Ele está ao meu lado, nos segurando pelas mãos, nos guiando por esse caminho. O Senhor também, Ele nos convida a olhar para aquilo que outras vezes Ele já agiu nas nossas vidas, lembrando que nós ainda temos testemunhos que nos encorajam a prosseguir, que nos levam a ter certeza de que o Senhor vai cuidar de nós. O Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando das nossas vidas nessa noite. Mas nós também somos lembrados que nas mãos dEle nós temos propósito. Nas mãos do Senhor, caminhando junto com o Senhor, nós temos propósito. Propósito para sermos encorajados a seguir em frente e a cumprir a sua vontade. Paulo precisava ser encorajado naquele momento. E glória a Deus por isso. Talvez nessa noite nós estejamos carecendo de um encorajamento do Senhor. E que o Senhor nos encoraje a prosseguir. E eu queria convidar você a ficar de pé para nós orarmos.